Em um mundo onde a informação viaja à velocidade da luz, entender a ciência nunca foi tão importante. O que antes era restrito a laboratórios e publicações especializadas, hoje pode e deve chegar a todos. A divulgação científica é a ponte entre o conhecimento e a sociedade, tornando acessível o que antes parecia ser incompreensível. Neste documentário, vamos mergulhar mais a fundo nesse universo da divulgação científica, explorando seus desafios e seu impacto na construção de uma sociedade mais informada, crítica e consciente. A divulgação científica é uma ferramenta muito importante para ajudar na disseminação do conhecimento. Ela permite que a sociedade compreenda melhor o mundo ao seu redor e tome decisões mais críticas, né? Sem a divulgação, não há construção de uma cultura científica, nem a socialização do conhecimento, que são muito importantes para exercer a cidadania plena. A ciência nem sempre esteve próxima das pessoas. Foi só a partir da Revolução Científica, nos séculos XVI e XVII, que ela começou a ganhar espaço, impulsionada pelo humanismo, pelo Renascimento e pela ascensão da burguesia. Depois, com a Revolução Industrial, os efeitos da ciência começaram a aparecer no dia a dia, nas máquinas, nas fábricas, nas cidades. Mas o grande impacto veio nos pós-guerra. A ciência passou a influenciar todos os setores da sociedade, o que levou ao surgimento de dúvidas, medos e a urgência de entender o que é, de fato, o progresso. Historicamente, a divulgação científica tinha como foco de atender um público com pouca instrução, mas essa visão está sendo superada. A partir dos anos 60 ficou claro, não basta só produzir ciência, é preciso divulgá-la. Fazer com que esse conhecimento chegue até as pessoas de um jeito que faça sentido. A divulgação científica surge com esse papel de informar, de educar e muito mais, de formar cidadãos que saibam pensar criticamente sobre os impactos da ciência no mundo em que vivem. Por muito tempo, a ciência foi vista como algo distante, voltado apenas para especialistas, mas isso tem mudado nos dias de hoje. A gente encontra muitos meios de divulgação por aí. Um exemplo muito bom é dessas revistas que eu tenho comigo. A Scientific American é um ótimo exemplo, a Super é um que é muito acessível. Eu também acho que livros de divulgação são muito importantes. Tem um que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é esse aqui, do Stephen Hawking. Ele é um dos maiores exemplos. Mas a gente também tem uns que são, eu acho, que contam histórias que eu acho que são mais acessíveis. Esse aqui, por exemplo, esse aqui do Tio Tungstênio. A educação científica moderna não é apenas a transmissão de conhecimentos prontos, mas sim o entendimento dos processos e das controvérsias envolvidas na ciência. Para isso, a divulgação deve ser clara e acessível. É importante buscar uma comunicação mais dialógica, onde cientistas e a sociedade dialogam, compartilhando o conhecimento de forma mais colaborativa. Eu acho que um dos melhores exemplos de divulgação científica que eu conheço é o projeto que foi desenvolvido pelo professor Onélio Coutinho de Jesus, que chamava Show de Química, e ele passava por escolas e universidades fazendo experimentos, palestras, tentando aproximar a química dos alunos. E esse livro aqui que eu tenho aqui comigo, ele tem vários dos experimentos que o professor chegou a fazer nesse projeto. E esse tipo de coisa é muito importante para conseguir aproximar os alunos da ciência, né? Para você mostrar para eles que não é algo tão distante, reconhecer a ciência como algo importante na vida. Divulgar a ciência com clareza e responsabilidade é essencial para a disseminação do conhecimento. É por isso que feiras, vídeos, rodas de conversas e até os simples experimentos na escola fazem a diferença. Eles ajudam a despertar o interesse e ampliar o horizonte das pessoas. No começo eu achava que a ciência era só aquele negócio de gente de jaleco, laboratório, sabe? Cheio de fórmulas difíceis, coisas que não faziam parte da minha realidade, mas tudo mudou quando eu participei de uma atividade na escola. Eu lembro de um experimento simples em que a gente passava uma corrente elétrica em uma solução de sal e água. Do nada aquilo virava uma água sanitária. Foi ali que eu percebi que a química não é só a teoria, que existem muitas aplicações práticas. Teve um experimento que me marcou muito, que era o das luzes coloridas. Tinha um azul, verde e vermelho. E quando todas essas luzes se encontravam, elas ficavam brancas.
E aí, quando entrava algum objeto na frente, fazia uma sombra de uma cor diferente. Foi muito legal. E aí foi quando eu percebi que era realmente como a professora Aline de Física explicou, como as cores e as luzes funcionam de maneira diferente. Teve uma vez que eu participei de uma oficina que parecia meio boba, mas era só encaixar umas letrinhas T dentro de um quadrado, e a gente ficou muito tempo nisso e toda hora tentando e errando. Mas teve uma hora que eu percebi que não era sobre acertar, mas era sobre testar várias possibilidades. E é algo meio matemático, e aquilo me fez ver como a matemática é algo vivo, sabe? E eu acho que participar dessas atividades me fez gostar mais ainda de exatas. E eu sempre gostei bastante, na verdade. Mas essa oficina que eu acabei participando me mostrou que a matemática está em outras coisas também. E ela pode ser criativa, prática, divertida. Sabe o que eu fiquei pensando? Que essas feiras que a gente participou e tudo mais nos ajuda na concepção do pensamento científico. Porque quando a gente questiona alguma coisa, a gente sai da minoridade. E minoridade, né, não é só sobre ser menor de 18 anos, mas sim sobre a gente, no sentido filosófico, é sobre a gente questionar as coisas e não depender de alguém e aceitar como verdade absoluta tudo que aquela pessoa disse. Então, eu acho que é meio que isso, nos ajuda a questionar, a duvidar, então, ir para a maioridade. Isso eu acho muito importante. É, isso é sociologia também, né? Porque esse ato de pensar e se questionar, a sociedade também vê com isso, como se fosse um ato de cidadania. Sim, inclusive é com a filosofia que a gente começa a estudar um pouco sobre outras coisas que a gente tem como normal ou natural. E aí a gente percebe que muitos desses conceitos são, na verdade, construídos pela sociedade. E no final das contas, a gente começa também a questionar os nossos próprios princípios, porque, tipo, a gente não sabe direito por que a gente certa ideia é a verdade absoluta, ou porque algumas pessoas têm mais acesso ou não a conhecimentos. Quando a gente começa a pensar desse jeito, parece que a gente vai meio que amadurecendo e por conta disso a gente vai se tornando mais consciente do nosso mundo, da nossa volta, entendendo como as coisas funcionam, como vai ver. Nossa, isso é uma parada meio ética, né? Porque, tipo, quando a gente busca uma informação, a gente passa a ter responsabilidade desse conhecimento e, a partir disso, traz aquele lance da sociologia, que é basicamente que não basta só entender o mundo, a gente também tem que querer transformá-lo. Então, a gente pensar, eu acho que é o primeiro passo, mas agir com consciência também vem junto. É interessante ver como as coisas se conectam. A ciência, a sociologia, a filosofia, todas elas têm que ver o mundo e melhorar a forma como a gente vive. E compartilhar isso faz com que as pessoas se despertassem. É como se o conhecimento empurrasse a gente para frente. Sim, tipo, todos esses conceitos não basta a gente simplesmente decorar, a gente precisa entender como é que eles se inserem na nossa vida. Então, tipo, a filosofia vem com a sua questão de dúvidas, a sociologia vem com o seu pensamento crítico e a ciência vem com o seu método científico. E tudo isso ajuda a gente a mudar o nosso pensamento. E essa mudança é muito essencial, tanto que você vê que quando a gente começa a tomar mais noção das coisas, a gente muda como a gente vota, como a gente conversa e o jeito que a gente pensa. Pensei que um experimento tão simples pudesse abrir tantas conversas. Por que você acha que as pessoas veem a ciência como algo tão distante? Eu acho que é porque tem muita gente que acredita que a ciência não é para elas, quando na verdade isso é consequência da desigualdade social, da falta nas barreiras na educação e também, às vezes, da falta do acesso à informação. Então, no final das contas, tudo isso acaba afastando a grande parte da população ao conhecimento científico. Eu concordo. E a divulgação científica é muito importante por isso. Mas também ela tem que ter um grande alcance. Todo mundo precisa acessar ela, porque se ela não for alcançada por um grande número de pessoas, não adianta nada ela existir. Então, é por isso que ela tem que ser conversada em conjunto com quem estiver ouvindo. Pois é, ao divulgar o conhecimento, a gente impede que as pessoas sejam enganadas e caem em fake news. O professor Rodrigo sempre fala disso, que ninguém nasce sabendo, mas o importante é duvidar, questionar e aprender. E também, né, o que importa não é somente o conhecimento individual, mas ele tem muito mais força no conhecimento coletivo. Inclusive, eu acho que é assim que a gente se constrói um futuro mais consciente, com mais justiça e com mais participação, porque afinal de contas o conhecimento é poder, mas é só quando ele é compartilhado.
Gente, participar dessa conversa me fez entender o quão importante é a divulgação científica para o mundo. Muito obrigada pela oportunidade, meninas.